Então, através desses postulados que colocaram os artistas nos manifestos da primeira fase modernista, chamada de heroica, o ideal procurado foi a reidentidade brasileira, sim? Vocês poderão perceber que no romantismo já se tinha esse objetivo, mas é agora que se colocam novos parâmetros para voltar a fazer uma revisão, né, no que seria uma reidentificação do brasileiro. Então, quais características procuravam na hora de produzir as obras culturais literárias, sim? Tudo isto encontramos na obra Macunaíma, sim? Primeira característica, uma recolha das manifestações folclóricas brasileiras e da cultura indígena. Daqui temos características dos 3 manifestos, sim? Manifestações folclóricas, cultura indígena, sim? Glorificar novamente o nativo. Aproximação entre a linguagem literária e a fala cotidiana, valorizando a última. O que pretendem colocar uma fala cotidiana na produção literária, mas essa fala cotidiana não só pensando em variações linguísticas, também na mistura de línguas que conformam o Brasil. Também a criação de uma língua brasileira, como eu falei, como fez o José de Alencar na sua trilogia indianista, principalmente na obra Iracema. Conformar uma língua brasileira afastada do português, o português luso, sim, colocando vocábulos que pertencem a todas as línguas que estão no território brasileiro. Também exaltar as paisagens brasileiras e seus contrastes, o mesmo que acontecia no romantismo, e uma definição da personalidade brasileira através do seu herói. Mas, em contraposição ao herói idealizado no romantismo, aqui vamos encontrar um herói sem caráter, como diz aí, sim, como é apresentado na obra. No prefácio da obra, Macunaíma, vamos encontrar todas essas características, sim? Eu deixo para vocês lerem na obra. Aqui vamos ver que aparece a figura do Kurt Grünberg, que foi um alemão que fez pesquisas na Amazonas e levou para outros espaços brasileiros, e daí surge também a inspiração em Mário de Andrade para fazer a escritura da obra. Continuamos. Aqui temos as influências que, através do Kurt Grünberg, colocou Mário de Andrade na sua obra, sim? Uma das influências foram as xilogravuras de cantores populares nordestinos, sim, conhecidos também como repentistas. Sim, as xilogravuras vamos ver mais adiante o que são, mas foi uma inspiração para a produção da obra. Também os nativos amazônicos que foram tirados da pesquisa feita pelo alemão, sim, ele fez uma percorrida muito extensa pela Amazonas, e daí ele tirou tudo que tem a ver com características fisiológicas e também culturais. Bom, Macunaíma, ai que preguiça, sim? Essa é uma frase repetitiva na obra, sim? É uma caracterização da personagem dele, né? Ai, que preguiça! E através dessa frase também se tenta configurar essa identidade brasileira. Vejam só, passamos de um herói magnífico no romantismo para outra caracterização totalmente contrária, baseada nisso, né? Por exemplo, na preguiça. Então, considerações da figura da identidade brasileira. Que características tem? Por um lado, a miscigenação racial, a mistura da origem negra com a origem branca e a cor bronze, que seria o nativo, sim? Então, aqui vamos, sim, colocar o brasileiro como
quem surge da miscigenação, e vai estar nessa cita da obra, onde os 3 nativos se transformam, cada um, em uma das representações raciais do Brasil. Sim, aqui vocês têm a cita, e também tem o trecho do filme onde aparece. E também outra caracterização do brasileiro é o jeitinho brasileiro, sim? O jeitinho brasileiro é o aproveitamento das situações em favor próprio, sim? Vamos ver também mais adiante o que significa. Vamos ler a cita da obra, que diz: o herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Zumé. Quando o herói saiu do banho, estava branco louro e de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jigué percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Zumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jigué esfregasse feito maluco, atirando a água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Manapé, então, é que foi se lavar, mas Jigué esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Manapé conseguiu molhar só as palmas dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem feio da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. Aqui temos, sim, através dessa figura quase mitológica, a formação das 3 raças que conformam o Brasil. Por outro lado, como outra característica, vamos encontrar a exaltação da natureza. Essa característica compartilha também com a primeira geração romântica, mas aqui a intenção não é colocar essa exaltação idealizada, senão mais realista. Vamos ver aqui, temos uma comparação entre o que colocam o Mário de Andrade no modernismo e o que coloca José de Alencar no romantismo. Em Macunaíma encontramos assim a exaltação da natureza. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhuma pariu uma criança feia. Essa criança que chamam de Macunaíma. Temos aí o trecho de Macunaíma. Agora vamos para o trecho de Iracema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúva. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisei docemente a vaga impetuosa que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Vejam aqui, falamos também de uma certa semelhança entre os 2 trechos, mas vamos ver aqui a questão idealizada no romantismo, idealizada, lírica, e já muito mais realista no trecho de Macunaíma no modernismo. Bom, por outro lado, temos este aspecto que é muito importante, que trata sobre o gênero ao qual pertence Macunaíma, sim? Nós, ao depararmos com a obra, vamos encontrar uma obra em prosa, sim? Podemos falar que um romance, mas, na verdade, é definido como uma rapsódia, sim? Rapsódia fazendo um contraste com o que é a epopeia clássica, sim? Quais são as características de uma epopeia? Sim, uma epopeia que surge na literatura grega, conta histórias lendárias e folclóricas, existe a presença do misticismo e da mitologia, contém características da linguagem popular, oral,
representa a saga de um herói, sim? Essas características da epopeia tem também a obra Macunaíma, mas se torna uma rapsódia por quê? Porque o caráter desse herói é bem diferente ao herói clássico. E porque o formato passa de estar escrito em versos para a prosa. Mas sim conta histórias lendárias e folclóricas, tem a presença do misticismo e da mitologia, tem características da língua oral popular e representa a saga de um herói diferente. Vamos ver aqui a cita na obra Macunaíma que diz: mas assim que deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele botou o corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito, sim? Então aqui temos a presença do herói, a presença do misticismo, da linguagem popular, sim? E claro que tudo se torna folclórico. Em si, Macunaíma representa um conjunto de lendas populares numa lenda geral. Temos mais exemplos. Sim, aqui temos o primeiro que já lemos. Teve raiva, pegou num rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói. O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanho da noite e muitos pássaros caíram de susto no chão e se transformaram em pedra. Aqui temos a questão mitológica, sim, mística. E por causa de Manapé ter matado um boto para comerem, o sapo Cunauru, chamado Maraguigana, pai do voto, ficou enfesado. Mandou a enchente e o milharal apodreceu. Sim, aqui temos lendas, misticismo, mitologia, folclore e linguagem popular. Isto vamos encontrar nesses trechos do filme. Sim, vocês podem comparar a obra com o filme. Depois vamos encontrar essa característica heróica em Macunaíma, sim, que vamos fazer o contraste também. No romantismo tínhamos na obra, por exemplo, o Guarani, um peri, sim, herói comparado com o herói cavalheiro medieval, sim, com características clássicas. Agora vamos para o modernismo e encontramos um Macunaíma, sim? Que características tinha o herói clássico? Era nobre, belo, corajoso, lutava pelos ideais do povo, tinha um percorrido, sim, o percorrido do herói que vocês conhecem, que conhecemos da literatura clássica, tem inteligência. E o que acontece com Macunaíma? Não tem nenhuma dessas características, mas ainda assim ele continua sendo herói do povo. Então, por isso que chamamos de anti-herói. Por quê? Porque esse herói é muito mais humano, sim? Diz aqui, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. É colocado como uma figura heróica. Vemos aqui, nessa imagens do anti-herói colocado no modernismo como uma pessoa comum. Aqui nessa imagem temos o Macunaíma príncipe no filme e aqui temos o Chapolin, que representa também essa figura do herói comum, diferente dos heróis, vamos pensar nos contos infantis, né? Esse herói que é forte, que ninguém pode combatê-lo, e depois um Chapolin que é fraco, sim? Então, quais características tem Macunaíma? Começando pelo nome, Macunaíma significa grande mal. Sim? Na obra mesma é colocado o significado do seu nome. Ele não tem nenhum caráter próprio porque ele é produto de uma mistura racial. Ele é produto da miscigenação, então ele vai pegar características específicas das 3 raças. Ele se transforma para adaptar-se às situações e essa transformação sempre vai ser para a sua própria vantagem. As características dele não exaltam os valores nobres do seu povo, senão os valores de uma pessoa comum. Sim? E aqui vamos ir para Marcel Moisés, que é um dos teóricos que também estudamos. No seu dicionário de termos literários, ele coloca o anti-herói como quem não possui defeitos, senão que se aproxima de uma pessoa comum. Ele é diferente do herói.
é um processo de humanização, como eu já contei. E aqui também vamos para uma cita na obra que diz: